Irmãos, em agosto de 2024, o Senhor revela que era para nós parar de pregar a mensagem nas ruas e praças, porque tinha sido somente um sinal. Então, nós passamos 6 meses sem pregar a mensagem. E agora, no dia 26 de fevereiro, ele revela que devemos retornar às pregações nas ruas e praças, não mais como somente um sinal, mas para iniciar a mensagem da queda de Babilônia. Agora, essa mensagem que vai ser iniciada é para que nós possamos receber o entusiasmo santo para poder proclamar a mensagem com o poder do alto. Então, eu peço aos irmãos que estejam unidos com esse ministério, que vamos pregar nas ruas e praças, desmascarando a queda das igrejas, para que Deus possa derramar o entusiasmo santo sobre este ministério. Que Deus nos abençoe e nos ajude eternamente. Amém. Os 10 falsos mandamentos que vai ser posto nas escolas, esses de baixo, esses 10 mandamentos de baixo aqui, é o do catecismo, é da Igreja Católica, que manda guardar domingos e festas. Salve a todos com a paz de Cristo, que é a mesma que estão os corações, não sou hoje, mas eternamente, amém? Irmãos, estou aqui para fazer uma convocação para todos os irmãos que estão ligados com o Ministério Quarto Anjo, para que a partir de hoje, 26 de fevereiro, inicie a mensagem da pregação da mensagem do terceiro anjo, dando aviso da queda de Babilônia. Pois o Senhor ontem me revelou através de sonho que agora vai começar a pregação da queda das igrejas, né? Para que nós possamos ir para as ruas pregar essa mensagem, para que Deus possa nos derramar o seu Santo Espírito, para que a mensagem seja dada em um alto clamor. Então eu convoco todos os irmãos e irmãs que estão junto com esse ministério, aqueles que tenham o dom da pregação, para ir para as ruas pregar a mensagem da queda de Babilônia, porque Deus vai abençoar esse ministério com o poder do alto, para que essa mensagem seja proclamada no alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Deus nos abençoe e nos sonhos maternamente. Amém. Então, irmãos, vocês viram a revelação de Deus, que Deus revelou para a sua serva, Luzerane Souza, que hoje, 26 de fevereiro de 2025, inicia-se a mensagem da queda de Babilônia. Então, irmãos, vocês que estão no Brasil, vocês que estão em Angola, já está autorizado por Deus ir nas ruas, nas praças, nas igrejas, dar o aviso da queda de Babilônia, que a falsa liberdade religiosa é a queda das igrejas, que essa falsa liberdade religiosa é a imagem da besta, é a igreja unida com o Estado, é a igreja unida com o Espiritismo, e o mundo todo tem que saber o que Babilônia fez. Se prostituiu com os reis da terra, dizendo que está promovendo a liberdade religiosa, mas está promovendo a perseguição. É a perseguição disfarçada de liberdade religiosa. É a igreja unida com o Estado, como nós estamos vendo, um escritório da fé na Casa Branca, Estado unido com a igreja, para perseguir o quarto anjo, o movimento adventista fora dos templos adventistas. E quem está nessa liderança da imagem da besta é os templos adventistas, a liderança rejeitada, que está na cadeira da ONU, com o pastor Ganoni Diop, e na Casa Branca com o pastor Bill Quinotte. Então, de agora em diante, aqueles que permanecerem dentro dos templos adventistas estão sendo um adorador da imagem da besta. Aqueles que depois de ouvirem estas mensagens e assim permanecer nos templos adventistas para promover essa imagem da besta, a falsa liberdade religiosa, para apoiar os credos falsos, os credos de religiões espúrias, o cristianismo é espúrio, então está promovendo a imagem da besta. Então, inicia-se agora, como iniciou agora, hoje, 26 de fevereiro de 2025, o aviso da queda das igrejas, o aviso da queda de Babilônia. E nem demônios, e nem homens ímpios
vai silenciar esta mensagem. Nem a ordem executiva de Donald Trump silenciará essa mensagem que começou no Brasil e se estenderá em todos os países. Aqui neste mercado, que a paz de Cristo Jesus esteja a todos. Neste momento nós viemos, este é o nosso retorno mais uma vez, viemos aqui para transmitirmos a advertência final, a palavra de Deus. Durante este tempo todo, tivemos uma pausa começando em agosto de 2024. Pela ordem divina, tivemos esta pausa toda e assim mais uma vez neste ano 2025 retornamos mais uma vez para darmos a continuidade da mensagem do terceiro anjo e a queda de Babilônia. Nós estamos vivendo nos momentos finais da história da Terra. E neste momento, prestem bem atenção o que eu vou dizer aqui, pela palavra de Deus. Porque assim está a se cumprir o Apocalipse capítulo 13 e o verso 15. Nós estamos no período da maior perseguição da imagem da besta, de acordo com o último livro da Bíblia, Apocalipse 13, o verso 15. Esta é a nossa mensagem que nós trouxemos neste mercado. Então preste bem atenção, porque as profecias estão se completando claramente para os nossos dias. Então, falando a respeito do tempo em que nós estamos vivendo, uma profecia se cumpriu no dia 2 de junho de 2020. E assim, as profecias continuam a se completando. E é por isso que, neste exato momento, nós voltamos novamente. É pela ordem de Deus que nós voltamos novamente. E no dia 2 de junho de 2020, cumpriu uma profecia do Apocalipse 13, o verso 15. Ali fala a respeito da imagem da besta. É que a imagem da besta primeiro fala. E a imagem da besta, ela mata a todos aqueles que não adorarem a imagem da besta. Então, neste exato momento, este foi o decreto que foi assinado no dia 2 de junho de 2020. E assim este decreto foi posto nos Estados Unidos no dia 2 de junho. E os decretos continuaram, na verdade, avançando. Então, no dia 29 de junho de 2023, novamente se cumpriu uma profecia em que o decreto dominical foi posto na Suprema Corte dos Estados Unidos. Então vejamos que as profecias cada vez mais estão se completando para o nosso tempo. E assim nós estamos já no período do decreto dominical visível. Porque pois o decreto dominical visível, Deus revelou claramente pela sua serva, a serva do Senhor, profetisa do Senhor, que o decreto dominical será posto em prática e será visível em 2025. Então Deus revelou claramente a sua serva, a profetisa adventista, em que no dia 28 de janeiro de 2025 o decreto dominical será visível. O decreto dominical será posto em prática. E assim foi no dia 28 de janeiro de 2025 que o decreto dominical tornou visível e foi posto em prática. Mas, primeiramente, este decreto
pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, para cumprindo o livro de Daniel, capítulo 11, o verso 31, saiu o decreto pela Igreja Adventista. Deus revela novamente para a sua serva, profetiza do Senhor Deusilene Souza, que no dia 6 sairá o mesmo decreto pelos Estados Unidos. E assim foi no dia 6 de fevereiro de 2025 que o decreto dominical saiu visivelmente pelos Estados Unidos. E assim nós estamos vivendo no período do decreto dominical visível, o decreto dominical em prática. Então, amados amigos, a nossa volta é para anunciarmos a queda de Babilônia. É com a saída do decreto dominical que começa a queda de Babilônia, que Babilônia caiu. Então, vejam o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, América do Norte. Está a Agenda 2025 dos Estados Unidos. E esta Agenda 2025 dos Estados Unidos é o mesmo decreto que foi assinado no dia 2 de junho de 2020, e que foi posto este decreto no dia 2 de junho de 2020. Agora nós já estamos em prática do decreto dominical, que agora o decreto dominical tornou visível no dia 6 de fevereiro de 2025. Já estamos neste período. Agora vejam a Agenda 2025 dos Estados Unidos. No dia 6 de fevereiro de 2025, os Estados Unidos, Donald Trump assina o decreto dominical visível, para que este decreto dominical é para acabar com os preconceitos anticristãos. Isto é, significa que defender os cristãos e defender a liberdade religiosa. E é o decreto dominical que saiu em nome da liberdade religiosa. Aquele mesmo decreto do dia 2 de junho de 2020 saiu em nome da liberdade religiosa. Então é por isso que a Agenda 2025 dos Estados Unidos, que foi assinado no dia 6, já começou para acabar com os preconceitos e para defender a liberdade religiosa e para defender todos os cristãos. Amados amigos, isto é a perseguição da imagem da besta. A imagem da besta do Apocalipse 13, o verso 15. A imagem da besta, ela fala, e ela já está falando no poder civil. A imagem da besta, ela já está perseguindo em nome da liberdade religiosa. Amados amigos, e é neste momento que esta Agenda 2025, que começou a partir deste ano 2025, está a se cumprir. Então é por isso que essa Agenda 2025 diz que Trump, ele trouxe o cristianismo de volta em toda a nação americana. Diz que Trump, ele trouxe a Bíblia de volta em toda a nação americana. Diz que Trump, ele já está a esforçar todos os americanos para, na verdade, todos crerem no cristianismo. Então o cristianismo, quando é esforçado para que todos creiam obrigatoriamente ao cristianismo, isto não é algo normal, queridos irmãos. Este cristianismo que está sendo esforçado não é algo normal, é a perseguição da imagem da besta, para matar todos os santos, todos os remanescentes do povo de Deus que guardam todos os mandamentos de Deus. Então, amados amigos, todos aqueles que não cumprirem, não respeitarem o cristianismo que os Estados Unidos está esforçando, esses todos serão chamados de intolerantes da liberdade religiosa. Serão chamados de rebeldes, porque não obedecem ao cristianismo. Mas este é um falso cristianismo, queridos irmãos, o que os Estados Unidos estão obrigando. Então por isso que eles dizem que
que não obedecerem este cristianismo, neste exato momento, serão chamados de blasfemadores. Isto significa que blasfêmia, toda blasfêmia será uma punição. Você será punido por não aceitar este falso cristianismo que é obrigatório pelos todos os Estados Unidos. É por isso que nós estamos vendo esta agenda 2025 em prática. É o decreto dominical visível. E a imagem da besta perseguindo o povo de Deus nestes últimos dias. E assim, vejam o que representa esta imagem da besta. A imagem da besta de Apocalipse 13, o verso 15, representa o protestantismo apostatado. Agora, quem são os protestantismo apostatado? Primeiramente, nós vamos incluir os evangélicos. Evangélicos são os protestantes. Mas o Apocalipse, capítulo 13, o Apocalipse, capítulo 13, o verso 16, fala a respeito do protestantismo apostatado. Quem são os protestantismo apostatados? São os evangélicos. Mas tem o principal protestantismo apostatado. Quem é o principal protestantismo apostatado? É a igreja adventista. A igreja adventista é o principal protestantismo apostatado. Então é a razão pela qual que nós estamos vivendo neste período da imagem da besta. A imagem da besta que já está perseguindo. A imagem da besta que são todas as igrejas unidas com o Estado para promover liberdade religiosa. E isto não é liberdade religiosa. E quando eles dizem que não estamos promovendo liberdade religiosa, eles não estão promovendo liberdade religiosa, mas eles tiraram liberdade religiosa. É por isso que hoje, esta mensagem que está sendo apresentada aqui neste mercado, é uma mensagem que pela falsa liberdade religiosa não é autorizada pela imagem da besta. A imagem da besta não autoriza esta mensagem do terceiro anjo do Apocalipse 14, o verso 9. Tudo isto que estamos falando aqui, para a imagem da besta, é intolerância da liberdade religiosa. Amados amigos, vejam a Agenda 2025 dos Estados Unidos. Estados Unidos, pela sua agenda, ele diz que vai colocar todos os 10 mandamentos nas salas de aulas. E assim está se cumprindo nestes últimos dias, em 2025. Mas sabem quais são os 10 mandamentos que serão colocados nas salas de aulas? Que estão sendo colocados nas salas de aulas? Nós estamos vendo aqui os 10 mandamentos verdadeiros escritos pelo dedo de Deus aqui em cima, e aqui abaixo temos os mandamentos do homem, os mandamentos do catecismo da Igreja Católica. E estes mandamentos ali cabem a imagem da besta. É por isso que nós neste momento vemos aqui os 10 mandamentos aqui acima, escritos pelo dedo de Deus, que manda guardar o santo sábado, que é o 4º mandamento. Então aqui abaixo temos os 10 mandamentos da besta, os 10 mandamentos do catecismo, os 10 mandamentos que a imagem da besta está esforçando para todos respeitarem, para todos, na verdade, guardarem. Estes são os 10 mandamentos que serão postos nas escolas em todos os Estados Unidos. Mas o mais interessante, saiba alguma coisa, em que Estados Unidos está agitado com estas leis de perseguição e de liberdade religiosa. Mas todos os países, são vários os países do mundo inteiro, vão imitar os Estados Unidos da América do Norte. E assim já começou. É por isso que nesta hora, amados amigos, estamos na hora final. Estamos na hora da maior perseguição. A imagem da besta está falando no poder civil. A imagem da besta, que são as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes unidas com o Estado, promovendo liberdade religiosa. Mas a principal imagem da besta, que é a igreja adventista do 7º dia, que está assentada na ONU. A lei está lá na ONU. A lei da liberdade religiosa, a lei de perseguição para os cristãos.
está lá na ONU, assentada na ONU, promovendo liberdade religiosa, dirigindo o Estado e perseguindo o povo de Deus. Está falando pelo poder civil, amados amigos. A Igreja Adventista está lá no governo Trump, lá no escritório do governo Trump nos Estados Unidos. Ela está lá. E não só a Igreja Adventista, está também todos os evangélicos estão lá no escritório do governo Trump. Então, amados amigos, isto é a perseguição dos últimos dias. Nós estamos vivendo nesta hora. É com a Agenda 2025 dos Estados Unidos, o decreto dominical, que Babilônia caiu. Apocalipse 18, verso 1, verso 2 até 3. Babilônia caiu. Caiu. A grande Babilônia. Por causa da Agenda 2025. Por causa desta perseguição. Por causa de promover a liberdade religiosa. E esta liberdade religiosa é o decreto dominical, que saiu disfarçado da liberdade religiosa. Amados amigos, nesta hora final, está chegando as pragas, a ira de Deus, os juízos de Deus que começaram já a cair na terra com misericórdia. Mas vai chegando a hora dos juízes de Deus sem misericórdia, que serão as 7 últimas pragas do Apocalipse 16, para todos aqueles que são adoradores da besta, são adoradores da imagem da besta, serão castigados com as 7 últimas pragas. É por isso que o mundo inteiro, neste exato momento, vai adorar a besta e a imagem da besta. Todos já estão adorando a besta e a imagem da besta. Se você adorar a besta e a imagem da besta, você vai receber a ira de Deus sem misericórdia de Deus. Então veja que neste momento, esta perseguição, saído pela lei da liberdade religiosa, é a perseguição dos últimos dias. É a imagem da besta perseguindo o povo de Deus. O povo de Deus que serão caluniados, serão chamados de intolerantes de liberdade religiosa, que serão chamados de hereges. Assim como a besta na Idade Média, em 538, chamou os cristãos santos do Altíssimo de hereges. Amados amigos, estamos nesta maior perseguição. Agora, se você promover liberdade religiosa, você está adorando a besta e a imagem da besta, queridos irmãos. Nós estamos nesta hora que o povo de Deus não poderá adorar a besta nem a imagem da besta. É por isso que com este decreto dominical, com esta liberdade religiosa, todas as igrejas caíram. Todas as igrejas se tornaram moradas de demônios pela falsa liberdade religiosa. Todas as igrejas se uniram com o Estado para perseguir o povo de Deus. A Igreja Adventista se uniu com o Espiritismo. Ela aceitou, casou-se com o Espiritismo. No dia 2 de março de 2020, foi assim que ela aceitou o Espiritismo, casou-se com o Espiritismo. Isto é perseguição dos últimos dias, amados amigos. O que está acontecendo no mundo não é coisa de brincadeira. Todos os países vão na verdade, imitar os Estados Unidos. Estados Unidos está agitado com a Agenda 2025. A falsa liberdade religiosa é a perseguição. É a falsa paz mundial profetizada pelo apóstolo Paulo. Agora veja muito bem este departamento de liberdade religiosa. Por que estamos a dizer que caiu a grande Babilônia? Que todas as igrejas caíram? Por causa desta falsa liberdade religiosa que está dentro das igrejas de todas as corporações religiosas. Dentro dos templos está todo o departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa, amados amigos. O que significa assuntos públicos e liberdade religiosa? O que significa este departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa? O Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Assuntos públicos tem a ver com o Estado. Liberdade religiosa
a igreja. Então isto significa que é uma união da igreja com o Estado. A igreja uniu-se com o Estado para perseguir o povo de Deus, o povo remanescente que estão fora dos templos. Nós estamos na hora que a Babilônia caiu pela falsa liberdade religiosa. Agora vejam, cada igreja local tem o diretor de assuntos públicos e de liberdade religiosa. Então, o diretor de assuntos públicos e liberdade religiosa que está em cada igreja local, em cada igreja adventista, tem este diretor de assuntos públicos e liberdade religiosa. Isto tem a ver com a união da igreja com o Estado. Irmãos, não estamos na hora de brincadeira. Esta agenda 2025 é o fim do mundo. O mundo terminou. Já não temos muito tempo. Temos pouco tempo aqui nesta terra. Então é por isso que neste momento os juízos de Deus estão acontecendo na terra. Estados Unidos, América do Norte, que assinou um decreto no dia 2 de junho de 2020, já está passando em alguns juízos. Na cidade de Califórnia, Los Angeles, passou um grande incêndio, que todas as casas em chamas. Isto, amados amigos, é os juízos de Deus ainda com misericórdia, mas Deus está avisando para você não adorar a besta, para você não adorar a imagem da besta. A besta que representa o papado, o líder da igreja católica, ela representa a besta do Apocalipse 13. E a imagem da besta que representa todas as igrejas evangélicas unidas com a besta, unidas com o Estado, e todas as igrejas protestantes para perseguir o povo de Deus, promovendo assim a liberdade religiosa. Chegamos na hora final, é o momento da queda de Babilônia. Babilônia caiu, todas as igrejas caíram por promover liberdade religiosa. Todas as igrejas tornaram moradas de demônio. Mas o povo de Deus não vai adorando a besta. O povo remanescente não vai adorar a imagem da besta. O povo de Deus não se une com os demônios. Então todos aqueles que permanecerem nos templos evangélicos, os templos adventistas, os templos católicos, isto representa que estão a adorar a imagem da besta. Então esta é a nossa mensagem que nós temos nesta hora final, a mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo é uma ameaça já feita aos seres humanos. Por isso que a mensagem do terceiro anjo, ela nos adverte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe o seu sinal na testa ou na mão direita, também o tal beberá o vinho da ira de Deus sem mistura de misericórdia. A ira de Deus é as 7 últimas pragas do Apocalipse 16. As pessoas pensam que isto não vai acontecer, mas já está acontecendo. Já começou com juízos de Deus com misericórdia. Quando terminar os juízos de Deus com misericórdia, então neste exato momento, liga os juízos de Deus sem misericórdia. As 7 últimas pragas serão sem misericórdia de Deus. Então, prezados irmãos, não esteja enganado com a imagem da besta. Não esteja enganado com esta falsa liberdade religiosa, com este departamento de assuntos públicos e de liberdade religiosa que está dentro das igrejas. Isto é que está acontecendo dentro de todas as igrejas, todos os templos adventistas.